Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje, vamos dar sequência às entrevistas com os novos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Das 35 cadeiras, a composição da Câmara terá uma renovação de 40%. Entre os estreantes do Parlamento Municipal está a Mariana Lescano, eleita pelo Progressistas. Então, vereadora, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui hoje conosco. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. O prazer é meu, de estar estreando no Parlamento Municipal e poder vir aqui conversar com vocês, contar um pouco mais da minha história. Estreando como titular, né, vereadora? Porque a senhora já teve outras oportunidades na suplência aqui. Isso, E agora verdade. O desafio é ainda maior, né? Com certeza, a titularidade nos dá mais responsabilidade, mais comprometimento com nossos porto-alegrenses. E eu fiquei de suplente em 2020 e exerci por um pequeno período a minha cadeira na Câmara de Vereadores. Mas agora, com certeza, o gostinho é bem diferente. Vereadora, a senhora foi eleita com 6.389 votos, né? É uma votação bem expressiva, né? O que a senhora acredita essa conquista e esse número alto de votos? Acredito que seja pelo trabalho que eu faço, diário, de conscientização política dentro da internet. Eu faço um trabalho muito forte de comunicação com o meu público, com as pessoas, sobre a nossa luta pela liberdade, o confronto ao comunismo. Então eu acredito que sejam as minhas opiniões, a minha ideologia bem definida, meu posicionamento que me trouxe essa quantidade expressiva de votos. E a senhora tem alguma zona eleitoral mais definida, alguma área, algum bairro de referência, vereadora? Não. A gente já mapeou a campanha e eu faço votos em toda Porto Alegre, demonstrando que ele é um voto de opinião, não é um voto de bairro, é um voto das pessoas que estão em busca dessa conscientização política e que tem o lado de direita, conservador, bem definido, que estão comigo nessa caminhada. Vereadora, e quais devem ser as principais bandeiras que a senhora deve trazer para a Câmara? Quais devem ser as principais discussões que a senhora deve abordar? Eu sou policial penal há 10 anos, trabalho no sistema prisional. Obviamente, que a segurança pública é uma pauta que está no meu sangue, e acredito que Porto Alegre tenha bastante a avançar em relação à segurança pública. Nós podemos contribuir também com a melhoria dos nossos guardas municipais, com maior efetivo, equipamento. Então, todo esse olhar de segurança pública eu vou ter. Mas, além disso, eu tenho muito enfrentamento à esquerda e toda essa parte de ideologias políticas que são colocadas dentro das escolas. Então, a gente vai trabalhar muito para tentar começar essa limpeza da doutrinação dentro das escolas da nossa cidade. A liberdade econômica é uma pauta muito forte, porque a geração de emprego é o melhor programa de assistência que a gente pode dar a uma pessoa, entrega dignidade para ela. Nós temos um desafio que vai ser o plano diretor, um novo plano diretor. Como é que vai ser montado esse novo plano diretor de uma Porto Alegre mais desenvolvida, uma Porto Alegre com mais liberdade para poder crescer, precisa crescer, mas ajudando como também na mobilidade urbana. Então, tudo isso a gente vai trazer para discussão. Eu busco a renovação, tanto a renovação de eu ser uma nova vereadora, como nas práticas políticas. Eu acredito que muita coisa nós precisamos enfrentar. Não gosto daquela frase, mas sempre foi assim. Acho que a gente vem para... Acho que as pessoas que acreditaram, o seu voto, que é algo muito importante, que é o nosso maior símbolo da democracia, elas esperam de mim essa mudança, esse enfrentamento ao sistema, que hoje a gente vê também o quanto que no município é importante de se fazer. Por muito tempo acabou se deixando o legislativo municipal de lado, meio esquecido, não é tão importante. E agora a gente já enxerga que essa construção de cidade por cidade faz toda a diferença no nosso país. A senhora citou aqui o plano diretor e já chega num ano com um desafio ainda maior, que é a questão do plano diretor, tanto a discussão quanto a votação também. A gente sabe que já devia ter sido votado o plano, e vai estar previsto para o ano que vem.
Então, o que a senhora espera desse plano? A senhora comentou aqui renovação, questões de mobilidade urbana, que a cidade possa crescer economicamente de uma forma mais livre. O que mais que a senhora espera que esteja nesse plano diretor? Eu espero que ele seja desburocratizado, né? O nosso plano diretor atual é um plano que limita, né, em diversos aspectos a construção de casas, a construção de prédios. E isso tudo a gente vai ter que olhar de uma maneira que preserve, obviamente, a fotografia da cidade, mas que também possa, né, nos fazer, primeiro, tirar das zonas periféricas, né, as pessoas para que elas possam estar mais dentro do centro urbano. Se a gente hoje tem um apartamento que tem uma limitação de altura, a limitação da questão dos pátios, tudo isso faz com que o metro quadrado fique caro, né? Então as pessoas acabam tendo que ir para zonas mais extremas por questões financeiras. Se nós tivermos mais, eu não digo que só seja um arranha-céus, mas também, né, temos que fazer esse crescimento, né, de prédios altos, nós vamos poder ter mais famílias dentro desse centro urbano e isso vai ajudar no transporte, porque vai ser menos ônibus para pegar, se deslocar para o trabalho, né? A gente vai poder também trabalhar daí a questão de vaga nas escolas mais perto, né? Porque às vezes a pessoa mora num lado, tem que estudar no outro, trabalhar no outro. Então tudo isso eu acho que tem que ser pensado quando nós formos definir, né, o plano diretor, mas sempre buscando, né, a maior liberdade para a construção civil, para os porto-alegrenses, porque a burocratização e a alta regulamentação não fazem sentido, né, em 2024, que vai ser 2025. E o que fez a senhora buscar uma cadeira aqui na casa, vereadora? O enfrentamento ao sistema político. Né? Eu sempre fui muito inquieta, né, com tudo aquilo que a gente vê que não está fazendo mais sentido no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Sou policial penal também há 10 anos, como já falei, e isso faz com que eu veja o quanto que essas ideologias, né, da esquerda, bandidolatria, alta impunidade, fazem com que os nossos policiais que estão lá na ponta da lança não consigam, e não porque eles não querem, mas porque eles são impedidos, né, de realmente exercer a função de policial e trazer a segurança para os nossos cidadãos. Isso é o que mais me motivou a entrar, né? Eu querer que as pessoas tenham segurança e que os nossos policiais possam exercer o trabalho deles, né, com maior dignidade, com maior respaldo jurídico, né, ser voz para essa profissão que é tão esquecida e muitas vezes tão massacrada, né, pela própria esquerda. E a questão hoje, se tu conversar com os jovens e perguntar para eles quem é que quer ser policial, não sei se um vai querer ser, né, e isso está errado. Né, porque é uma profissão nobre, é que nem uma profissão de professor também, mas é uma profissão nobre, é um trabalho que tu precisa ter muita capacidade técnica, muita capacidade emocional. Então, por que a gente teve essa desvalorização, né? Não só uma desvalorização profissional, mas moral dos nossos policiais. Então, isso me trouxe muito, juntamente à luta pela liberdade. Né? As nossas liberdades individuais, que cada dia estão sendo mais cerceadas no nosso país, fazem com que eu queira ser voz, né, para que nós possamos enfrentar o comunismo e garantir a liberdade dos nossos porto-alegrenses, dos gaúchos e do Brasil. Então é um conjunto. Vereadora, a senhora desde sempre já atuando há uma década, então, como policial, sabe bem que as mulheres passam por estes desafios de ter que se posicionar de uma forma mais alta, porque muitas vezes a gente não consegue ser ouvida, né? Trabalhando diretamente com homens, lidando com política. A senhora passou por estes desafios também para chegar aqui na casa? Com certeza. Eu acredito muito na meritocracia. Eu sou policial feminina, os meus colegas são policiais masculinos, eles sempre trabalharam do meu lado de igual para igual. Obviamente que eu vou ter questões biológicas que vão me fazer, né, ter algumas limitações que para eles não tem. Mas na técnica, eu sempre avancei, sempre estudei para que eu pudesse estar ali qualificada da mesma maneira que um homem está. E respeitando as biologias que nos fazem diferente. Mas, obviamente, que o olhar da mulher é um olhar diferente, tanto para a segurança pública quanto para a política, né? É complementar do homem. E a gente tem esse desafio, muitas vezes, até maior, exatamente por essa briga, né, que o próprio feminismo veio trazendo, né, de cota para as mulheres, de ter... eu sou contra, né,
cota para que a mulher possa ter um espaço. Não, nós temos que ter as mesmas igualdades, conquistar o nosso espaço a partir do mérito. Então, isso é uma questão que, para mim, é bem importante, né? Sermos mulheres, levamos um olhar diferente, né? Com outra visão de mundo, mas não quero que isso faça com que eu tenha algum privilégio. Né? Sem diferença. Sem diferença. Então, todas as vezes que eu fui desafiada, obviamente que em alguns momentos a gente tem que fazer um trabalho, um esforço maior do que os homens. Mas isso a gente está cada vez mais, eu acho que demonstrando a força feminina, né, dentro das oportunidades que vão se abrindo para nós. E claro que ainda temos muito espaço para conquistar, né? Se a gente for hoje olhar uma mesa de decisões, tu vai ter 12, 14 homens para uma mulher. Então, a gente vai conquistar esse espaço, nós estamos buscando esse espaço com muito mérito e com muita capacidade. E estamos chegando lá. Sim. Vereadora, a senhora trouxe aqui a questão de falar sobre a categoria dos policiais penais, mas a gente sabe que muitas discussões envolvendo as forças de polícia aqui no Rio Grande do Sul foram trazidas para a Câmara e vieram de galeria cheia. Tivemos vários soldados, vários militares, várias pessoas que vieram participar dessas discussões. No seu mandato, a senhora deve promover essas discussões sobre a categoria também? Com certeza. Com certeza, para que nós possamos abrir os olhos, né, também para o Parlamento Legislativo, para a comunidade de Porto Alegre, das dificuldades que os nossos policiais passam, né, e do quanto nós precisamos melhorar as condições de trabalho deles. E não é uma luta pela categoria só, é uma luta pelo cidadão. Porque se nós temos uma polícia valorizada, um policial bem equipado, bem preparado, nós temos mais segurança para a nossa cidade. Então, é os nossos filhos que vão estar mais seguros, são os nossos avós, né? Somos nós mesmas. Vereadora, e trabalhando como policial penal, lidando com as mais diversas situações, com as mais diversas pessoas, o que a senhora traz de bagagem para o parlamento? Além de, claro, saber conhecer de fato as demandas da categoria. As mazelas da sociedade, né? Porque o sistema prisional, ele vai abarcar, infelizmente, tudo aquilo que o Estado falhou, né? Então, ali tu consegue enxergar, né, a saúde, como é que está funcionando, ou não está, ou não chegou. A educação. Então, quando o sistema prisional ele entra, né, dentro da vida daqueles criminosos, né, ou das pessoas que acabam sendo vítimas daqueles crimes, é porque nada do Estado deu certo. Então, o maior ensinamento é como é que nós vamos poder trabalhar uma Porto Alegre que pode prevenir, né, a criminalidade, e não só a gente fazer a repressão, porque a repressão é o último ratio, né, é a última chance que a gente tem de lutar contra o mal. Então, eu acredito que essa vivência de buscar uma prevenção à criminalidade é algo que vai nos ajudar bastante aqui na Câmara Municipal. E como é olhar para trás, vereadora, a senhora que foi eleita suplente lá em 2020, já estava disputando, né? Já estava almejando esse lugar. Como é olhar para trás e ver que agora sim, agora é a sua vez, chegou a sua hora de fato ir lá e lutar? É gratificante. Eu digo assim, eu suei muito para conquistar esse mandato, ele me foi muito desejado. E foram 4 anos ininterruptos, né, de trabalho, de concentração política, de luta pela liberdade, né, de muita manifestação de rua. Eu também fui candidata a deputada estadual, eu fiz quase 23 mil votos, também fiquei de suplente. Então eu estava há 2 eleições batendo na trave. E aí agora, graças a Deus, né, e a todas as pessoas que estão junto comigo nessa luta, a gente fez o gol. Mas olhar para trás é ter certeza de que a gente nunca parou. Em que muitas vezes os desafios eles são colocados na nossa vida e a gente não pode desistir, porque desistir é mais fácil às vezes, né? Dói menos, porque daí tu pensa, tentei até aqui, mas talvez se a gente for mais um pouco a gente consegue, né, chegar onde a gente quer. E para mim tem esse significado, né, de determinação, de coragem. Em 2022 nós tivemos uma eleição muito complicada a nível do Brasil e eu me expus politicamente como a candidata a deputada e isso também me gerou muitos processos, né, naquele momento por atos antidemocráticos. Então toda essa luta hoje faz sentido e mostra que valeu a pena não porque eu tenho um mandato, mas mostra que a nossa sociedade está enxergando, né, que a política é algo que pode ser a transformação social e deve ser feito por pessoas capacitadas. É porque eu tenho convicção de que a minha capacidade é plena. E muitas vezes a gente acabou perdendo esses espaços para as pessoas que não têm essa capacidade ou que não têm esse desejo de ver na política uma missão.
A minha profissão é policial, com muito orgulho. A política é minha missão. Então é isso que eu acredito que a gente tenha mudando na política, e olhar para trás me traz essa felicidade, assim, de que mesmo que seja difícil, é um caminho de formiguinha. Às vezes tu vai tocar um coração, vai tocar dois, só que isso vai nos levar lá adiante a deixar um legado que talvez a gente não vá ver. Pode ser que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, é que vão ver esse legado de todo o trabalho, né, desse novo grupo que vem se apresentando na política e que eu faço parte. Então, muito me deixa feliz fazer parte dessa transformação. É um trabalho de formiguinha, mas são 6.000 pessoas, mais de 6, que estão esperando por ele. Então, vereadora, quero que a senhora deixe seu recado para quem está nos assistindo. Sei que ainda falta um pouquinho para começar, de fato, essa história, mas a gente fica muito feliz em que a senhora tenha conseguido participar e trazer todas essas informações de como deve ser o seu perfil no próximo ano. Muito obrigada, né, a todos os 6.389 porto-alegrenses que confiaram a mim a missão de ser a voz deles aqui na Câmara Municipal. Com certeza a gente vai ter muita luta pela liberdade, muita luta pelo desenvolvimento da nossa Porto Alegre, né? Nunca esquecendo, né, que Porto Alegre precisa cada vez mais avançar, desburocratizar, né, geração de empregos, muita segurança pública, e que Deus abençoe cada um de nós. E agora o enfrentamento ao comunismo e ao sistema tem nome aqui na Câmara de Vereadores. Mariana Lescano. Vou te convidar para assistir um pouquinho mais do jornal comigo. Vereadora, muito obrigada por participar. Parabéns e um bom trabalho. Obrigada. Então, essa foi a vereadora Mariana Lescano. Seguimos com mais informações sobre o Legislativo. Nesta semana, a Comissão de Direitos Humanos debateu ações para o combate ao idadismo. O termo se refere à discriminação e preconceito em relação à idade. Desconstruir quem é a pessoa idosa hoje no Brasil e trabalhar para combater a discriminação com todas as idades. É o que propõe o movimento idealizado por esse servidor público de 67 anos. A ideia é convidar a população a olhar com mais atenção para um país que envelhece rápido. Dados do IBGE apontam que em pouco mais de 2 décadas, os brasileiros com 60 anos ou mais passaram de 15,2 milhões para 33 milhões. A projeção é de que o país pode ter um pouco mais de 75 milhões de idosos em 2070, o que representará 37,8% do total da população. Com o intuito de cumprir o que estabelece a ONU para a chamada década do envelhecimento saudável, o movimento Sociedade Sem Idadismo quer construir uma mudança na sociedade, acabar com o preconceito com qualquer idade. E os especialistas são categóricos. Isso começa com muito diálogo e políticas públicas. É exatamente o que eles chamam de intervenções intergeracionais, ou seja, diálogo entre gerações, que é o que fundamentalmente vai mudar. A questão das políticas públicas, elas dizem mais respeito, como foi falado aqui, às questões de saúde, de acessibilidade, de condições, de proporcionar condições de vida para as pessoas dentro das suas comunidades. Mas a mudança cultural, ela parte fundamentalmente da questão, como tu disseste, do diálogo, da interação com as crianças para que a gente evite a formação dos estereótipos negativos que vão resultar nos preconceitos e mais tarde nas discriminações. Uma das ações é realizar intervenções em escolas para a conscientização e discussão dos estereótipos criados com relação à idade. Zélide é psicóloga e aos 84 anos e está à frente de um outro trabalho que prepara pessoas 60 a mais para o pós-aposentadoria. Ela enfatiza que o preconceito social e interpessoal ainda dificulta a inclusão dos idosos. Muitas vezes é a pessoa mesmo que pratica esse autopreconceito, que ela não se vê como alguém que é capaz ainda de desenvolver trabalhos, sei lá, desenvolver todo o conhecimento, toda a experiência que ela traz de todos esses anos, né? Porque se a gente não valoriza o que é da gente, quem é que vai valorizar, né? Então, cada pessoa, principalmente 60 a mais, tem que entender isso, que o valor que tu recebe do outro é importante, mas o valor que você se dá a si mesmo também é importante. O vereador Pedro Ruas, do PSOL, salientou a necessidade de aumentar a pena para familiares que cometem crime de violência contra idosos.
A vereadora Biga Pereira, do PCdoB, destacou que é preciso pensar em políticas públicas mais abrangentes, não apenas relacionados à saúde dos idosos. Já a vereadora Fernanda Bart, do PL, disse que barreiras simples precisam ser derrubadas, como a falta de acessibilidade nas sessões eleitorais. O encontro foi proposto pelo vereador Adelicel, do PT, vice-presidente da SEDECOM. É claro que o debate maior hoje está sendo em torno do preconceito à pessoa idosa. Acho que nós, num bom momento, fizemos uma boa reunião na comissão e vamos continuar, porque foi criado recentemente o movimento Sociedade Sem Idadismo, que está andando bastante, e o lançamento do volume 2 do Metamorfose da Vida, a Arte de Envelhecer, já nessa 70ª Feira do Livro. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!